A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Você está preparado para a segunda vinda do Senhor Jesus, o momento do arrebatamento, quando nos encontraremos com Ele nos ares? Você sabe o que é o arrebatamento? Como e quando se dará? Infelizmente, hoje em dia, praticamente não é pregado sobre esse assunto dentro das igrejas, não é ensinado nas escolas dominicais, nos grupos de estudos, e as pessoas não têm muito conhecimento sobre esse assunto. É por isso que neste vídeo eu vou fazer um breve estudo falando a respeito disso, mostrando a minha posição em relação ao arrebatamento, que eu creio ser o mais correto em relação ao momento de quando vai ocorrer, e tudo isso com base bíblicas, porque tem muitas pessoas que, quando você pergunta, elas afirmam saber o que é o arrebatamento, né? Elas dizem que vai acontecer da forma X ou da forma Y, mas não sabem explicar biblicamente por que vai acontecer dessa forma que elas acreditam. Então vamos passear um pouquinho pelas escrituras neste vídeo, nesse estudo bem detalhado sobre o assunto, para mostrar para vocês o que eu creio ser o mais correto em relação ao arrebatamento. Vamos lá. Como imaginamos o arrebatamento? Eu trouxe aqui uma tirinha para falar rapidamente sobre isso. A maioria das pessoas cristãs aqui no Brasil, eu acredito que na maioria dos países, acreditam que o arrebatamento vai ocorrer como na parte de cima dessa imagem, né, onde tem várias pessoas, por exemplo, dentro da igreja, e se Jesus voltar naquele momento, de forma invisível, todas as pessoas somem, né, ou seja, um arrebatamento invisível, e ficam meia dúzia de pessoas ali na igreja se lamentando que ficaram deixadas para trás. Mas será que o arrebatamento realmente vai ser dessa forma? Né? Será que tem base bíblica esse ensinamento? Na parte de baixo dessa tirinha, né, ele mostra como o arrebatamento realmente seria, hoje em dia, se de fato acontecesse dessa forma, né, de ter Jesus voltar de forma invisível e as pessoas sumirem, né, sem que ninguém visse o que aconteceu. Então aqui mostra uma igreja cheia e somente uma pessoa sumiu, né, uma pessoa foi arrebatada e os demais ficaram nem percebendo que essa pessoa sumiu. Infelizmente, esse é um retrato triste da igreja atualmente, né? Eu creio que realmente se o arrebatamento fosse dessa forma, o mais provável de acontecer seria como no quadrinho da parte de baixo, poucas pessoas serem arrebatadas, poucas pessoas perceberem o que ocorreu. Por quê? Porque muitas pessoas no meio cristão hoje em dia estão nas igrejas, mas estão vivendo uma vida longe de Cristo, uma vida totalmente mergulhada no pecado, e com isto, né, não seriam arrebatadas, não estariam prontas para subir. É uma triste realidade do cenário da igreja atual, que tem pregado tantas coisas no evangelho para o homem, né, um evangelho com o homem quer ouvir, prosperidade, bênçãos, curas, e não aquilo que o Senhor quer que pregue, né, sobre a necessidade de arrependimento, santificação e coisas assim. Então vamos em frente. O arrebatamento da igreja. Arrebatamento é o termo utilizado para descrever a retirada dos cristãos fiéis da terra para ir de encontro a Jesus nos ares e estar sempre com o Senhor. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Existem pelo menos 4 entendimentos com visões diferentes sobre o arrebatamento. Então tem aqueles que creem no arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, antes do período tribulacional começar na terra, aquele período de 7 anos. Outros creem no arrebatamento meso ou midi-tribulacionista, onde a igreja seria arrebatada na metade do período tribulacional. Outros creem no arrebatamento pós-tribulacionista, ou seja, que a igreja passaria por todo o período tribulacional e seria arrebatada lá no final. E ainda tem alguns poucos que creem no arrebatamento parcial, que é o arrebatamento do filho varão, né, onde creem que algumas pessoas seriam arrebatadas antes da tribulação, alguns escolhidos, né, digamos, crentes que realmente levam a vida cristã a sério, cumprem, né, o que Jesus mandou, o ide, o evangelizar, estão fazendo a vontade do Senhor, e outra parte da igreja seria arrebatada ao final da tribulação. Então, o arrebatamento do filho varão, acredito que poucas pessoas ouviram falar sobre isso. Mas, afinal, qual posição está correta? Quando e como será o arrebatamento?
Para a gente falar sobre esse assunto, eu gostaria de começar falando sobre o princípio das dores, porque o princípio das dores e o arrebatamento, eles estão intimamente ligados, tá? Eles estão ligados um ao outro, não tem como você separar um ao outro. Jesus falou sobre isso em Mateus 24, a partir do verso 6, quando ele diz o seguinte, falando, né, do tempo do fim, o Senhor Jesus diz o seguinte, ouvirei de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são apenas o princípio de dores. Então, tudo isso aqui que eu li anteriormente são sinais, né, do princípio de dores, sinais do fim dos tempos. Né? Eu falo mais em detalhes sobre esses sinais em outros vídeos aqui do canal, vídeos específicos sobre os sinais do fim dos tempos, que falam sobre tudo isso, guerra, fome, pestes e outras coisas. Se você não viu esses vídeos, depois você pode procurar aí no canal. Mas todas essas coisas são apenas o princípio de dores, ou seja, ainda não é a tribulação, não entramos na tribulação. O que é um princípio de dores? Para a gente entender melhor isso, vamos ler essa passagem de João, capítulo 16, verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Princípio de dores, né, é aquilo que as mulheres grávidas têm um pouco antes do bebê nascer. São as contrações, começam a aumentar de intensidade, vão aumentando, quanto mais se aproxima a hora do parto. Isso tudo são apenas o princípio das dores. Né? As dores em si ocorrem no momento do parto, quando a criança está nascendo, que a mulher tem que fazer força para a criança nascer, ali são as dores em si. Antes disso, aquelas contrações, aquelas dores que a mulher sente, são apenas o princípio das dores. E aqui o Senhor está falando que a mulher, quando está perto dessa hora de dar à luz, da criança nascer, ela sente tristeza, ela sente talvez um pouco de medo, aflição, porque é chegada a sua hora. Mas depois, né, ela sabe, né, ela sente isso daí, por quê? Porque ela sabe que vai sentir muita dor na hora do parto, né, no parto natural. Mas depois que a criança nasce, ela já se esquece daquelas dores que ela sentiu pelo prazer, pela alegria de ver o seu filho, de poder pegar o seu filho, a sua filha nos braços. Então é isso que o Senhor queria explicar aqui. Agora, o que tudo isso tem a ver com o arrebatamento, com o período tribulacional? Fica muito claro que o princípio de dores são tudo, né, todos os acontecimentos que ocorrem antes da tribulação. Guerras, fome, pestes, rumores de guerras, etc. Tudo que está lá em Mateus 24. Então, isso são dores que vão se acentuando, né? São coisas que vão piorando. Vai tendo mais guerra, mais peste, mais praga, mais doença, mais morte, mais fome. E isso vai piorando mês a mês, ano após ano, até entrar nas dores em si. O que são as dores? São um período tribulacional. Ocorrem durante a tribulação, quando realmente vai ocorrer coisas terríveis, né, na Terra, né, no mundo inteiro. Então, o princípio de dores é tudo que vai ocorrer antes da tribulação, dores é durante a tribulação. E o que é o alívio das dores nesse caso? É o momento do arrebatamento, quando o Senhor Jesus vem para arrebatar a sua igreja, né, e daí a igreja vai ter o alívio dessas dores todas que vão ocorrer durante o período de tribulação. Que dores são essas? Né, as catástrofes, as dificuldades, mas principalmente a perseguição que a igreja vai passar durante o período tribulacional. Quando será o arrebatamento? Pelo que eu já falei, até aqui você já deve ter percebido que eu creio que a igreja vai passar pelo período tribulacional. Mas quando será o arrebatamento? Será na segunda vinda de Jesus. Isso nós temos certeza absoluta. Está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ora, irmãos, o que é isso?
A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é o momento da sua segunda vinda. E o que é a nossa reunião com Ele? É o arrebatamento, né? Então o Senhor Jesus vem e nós nos encontramos com Ele. É o arrebatamento, ok? Fica muito claro aqui. Ordem dos acontecimentos. Continuando ali a leitura de 2 Tessalonicenses 2, verso 2 diz o seguinte, que não vos movais. Vamos voltar aqui. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o que o apóstolo Paulo estava falando aqui para a igreja? Então, ele começa a carta falando, né, sobre a volta do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, que é o momento do arrebatamento. E daí ele continua, não vos perturbeis, achando como se isso já tivesse acontecido. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, o arrebatamento não ocorrerá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então tem duas condições aqui que devem ser cumpridas antes da segunda vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele do verso 1, ou seja, antes do arrebatamento. Antes vai ocorrer a apostasia e vai ocorrer a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Então o arrebatamento, irmãos, de maneira nenhuma pode ocorrer antes dessas duas coisas, antes que ocorra uma grande apostasia e o anticristo se manifeste. Então, de forma alguma, né, o arrebatamento poderia acontecer antes do período tribulacional. Porque o anticristo ainda não se manifestou, né, já temos apostasia acontecendo no meio das igrejas, mas isso ainda vai alcançar um nível maior. Ainda vai vir uma grande apostasia que ainda não aconteceu. Ordem nos acontecimentos. Então fica bem claro. Primeiro, apostasia, manifestação do anticristo, e somente depois disso, a vinda do Senhor Jesus. Então, o que nós sabemos até o momento? Que o arrebatamento não vai poder acontecer antes dessas duas coisas. Agora, se vai ser no meio da tribulação ou no final da tribulação, é que nós vamos continuar vendo no estudo, para vocês saberem, né, o que eu creio em relação a isso. Quando será esta vinda? Né? Então, primeiro o anticristo vai se manifestar, né, vai ocorrer a apostasia, acontecendo essas duas coisas. Né? E agora, quando Jesus vai voltar? A Bíblia nos mostra muita coisa em relação ao assunto, né? Nos dá realmente a direção, né? Para a gente entender todo o cenário profético do fim. Então, vai ocorrer ante a última trombeta. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15, versos 51 e 52. Também fala sobre isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 a 17. Então, é ante a última trombeta, depois você pode conferir lá na sua Bíblia. E depois da tribulação. Aonde na Bíblia que diz isso? Mateus 24, verso 29, 31, sermão profético. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui está bem claro, né? Está falando logo depois da aflição daqueles dias. Da aflição de que dias? Do período tribulacional. Como eu sei que é o período tribulacional? Ali ele vai falando dos sinais. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os corpos celestes serão abalados. Exatamente como está descrito em Apocalipse, na abertura do sexto selo,
né? Então ele fala sobre isso lá, ok? Você pode conferir depois. Então fala que só depois disso vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. E que todos verão Jesus vindo, que ele vai enviar os seus anjos para juntar os escolhidos. Como será essa vinda? Então essa vinda vai ser da mesma forma como Jesus subiu aos céus. É a primeira coisa que você tem que saber. Está lá em Atos 1, verso 9 a 11, quando todos estavam reunidos com Jesus, antes dele dar as últimas palavras e instruções aos apóstolos e a todos os discípulos, pessoas que estavam ali ouvindo ele. E daí Jesus começa a subir aos céus visivelmente, tá, irmãos? Isso é importante. Não aconteceu o que Jesus acabou de falar, daí ele simplesmente sumiu, ninguém mais viu ele. Ele foi subindo de forma visível. E todos ficaram olhando para o céu até que uma nuvem encobriu o Senhor, ou seja, até que ele passou por uma nuvem e não deu mais para vê-lo. E daí apareceram dois anjos e falaram: por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que subiu aos céus irá voltar da mesma forma como o viste subir. Então esse é um detalhe que poucos se atentam, né? Jesus vai voltar da mesma forma como viram ele subir, ele vai voltar. Então não vai ser uma volta invisível, né? Ele vai voltar de forma visível, vindo, descendo dos céus, e todos vão ver. Vai ser uma vinda com poder, força e glória. Acabamos de ler em Mateus 24, né? Som muito forte de trombeta, né? Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então isso daí não tem nada de evento invisível. Som de trombeta, glória, poder, né? Vai ser algo que todo mundo vai ver e com muito barulho. Eu não consigo ver nada invisível aí, ok? Com som de trombetas, eu acabei de falar das trombetas, né? Então vai ser um evento barulhento e visível. Tá claríssimo na Bíblia, não tem como negar isso. Agora o que acontece? Como eu disse no início desse vídeo, a maior parte da igreja crê que vai ser arrebatada antes do período tribulacional. Né? E o que muitas pessoas, né, respondem quando nós as confrontamos em relação a isso, né? Ah, mas por que você crê assim? Ah, porque nós estamos na época da graça, não da lei, né? Então a igreja não pode ser julgada, a igreja não pode passar perseguição, etc. Mas é importante que você saiba, irmão, que a igreja sempre foi perseguida. A graça não nos isenta da perseguição. Pelo contrário, lemos várias vezes na palavra que os verdadeiros cristãos foram perseguidos e muitos foram martirizados. Né? Só você pegar lá Estevão, o primeiro mártir, né? Um jovem, já estava na época da graça. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. Né? Já não estava na época da lei, já está debaixo da lei, já estava na época da graça, começo da igreja. E Estevão foi o primeiro mártir, né? Foi perseguido não, né? Mas foi morto ali por pregar a palavra, por pregar Jesus. A história da igreja é uma história de perseguição. Lemos em Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então aqui Jesus já estava alertando, né, que a igreja seria perseguida. Então a Bíblia não diz que é necessário a retirada de um grupo de pessoas para que Deus trate com outros. Isso também é importante que você saiba. Tá? Alguns dizem que a igreja vai precisar ser removida no tempo do fim para Deus tratar somente com judeus. Mas isso não é verdade. Né? Se fosse assim, o Senhor já tinha arrebatado a igreja há muito tempo. Na Idade Média, os judeus foram perseguidos, né, foram mortos. Ali, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. Na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, Deus não retirou a igreja em nenhum momento para tratar com os judeus, mas esteve tratando com os judeus durante todo esse tempo. E que é coisa pior do que o Holocausto, né, em que morreram milhões e milhões de judeus, né, foi um grande tratamento de Deus para com a nação, né, de Israel, com os judeus, e a igreja não precisou ser removida para que Deus tratasse com eles. Analisando outros argumentos e passagens que os defensores do arrebatamento pré-tribulacional utilizam. Então muitos, né, respondem, né, mas Deus não nos destinou para a ira.
né, pegam o texto de 1 Tessalonicenses 5:9. E esse texto, ele diz o seguinte, irmãos, né? Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, realmente está falando que Deus não nos destinou para a ira. Mas se você ler o contexto inteiro dessa passagem, que está falando sobre a questão de vigilância, né? E sobre a questão da vinda do Senhor também, ele fecha ali, né? Falando, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, essa ira que está falando, não é uma ira, a ira que Deus vai derramar no período tribulacional. Mas aqui está falando da ira da condenação eterna. Deus não nos destinou para a ira, né, para você ir para o inferno, para você ficar separado de Deus eternamente, mas para a salvação. Então, essa ira desse texto, dessa passagem, não tem nada a ver com a ira do período tribulacional. E sim, falando sobre essa ira, né, do inferno. Deus não nos destinou para a ira, né, do inferno. Está falando aqui de alma. Né? O que ele está falando ali na sequência? Salvação, nos destinou para a salvação. Né? Então, não está falando sobre sofrimento físico, mas sim, né, que nós conseguimos estar livre dessa ira através da salvação em Cristo. Amém? Também utilizam, né, aquele velho jargão, Jesus disse que ele vem como ladrão, portanto ninguém sabe quando vai ser, certo? Não. Esta passagem se refere àqueles que não creem. Se você prestar atenção nessa passagem, no verso 4, ele diz o seguinte: mas vós não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, aqueles que estiverem vigiando, que conhecerem a palavra, não vão ser pegos de surpresa quando começarem a acontecer as coisas. Né? Ou seja, não vai acontecer da pessoa dormir no outro dia, acordar e se ver surpresa que está dentro do período tribulacional e achou que não deveria estar lá. Né? Ou se ver surpresa que a igreja começou a ser perseguida. Né? Não vai pegar de surpresa aqueles que estiverem vigiando. Mas aqueles que não estiverem vigiando, aqueles que não conhecerem a palavra, com certeza, né, vão ser pegos de surpresa. Sinais foram dados para que saibamos, não dia, não hora, mas quando estiver próximo de acontecer. Também dizem que o guardar de Apocalipse 3:10, né, é um sinal, né, que eu te guardarei do tempo da provação, da tentação que vai vir sobre todo mundo. É um sinal de que a igreja, né, vai ser removida, que aquele guardar ali é que Deus vai tirar a igreja da terra. Mas isso não significa retirar, mas sim proteger. Significa que nem todos os cristãos morrerão na grande tribulação. Alguns serão guardados, mas não retirados. Aqui, se a gente olhar lá para o povo, né, na época do Egito, quando Deus derramou suas pragas sobre o Egito, ele não precisou retirar, né, o povo dali para proteger. Ele os guardou em meio às pragas, em meio às coisas, em meio à ira que estava sendo derramada sobre os ímpios. Da mesma forma será no período tribulacional. Alguns serão guardados, mas guardado não significa retirados, removidos da terra durante esse período. Indo em frente, irmãos, vamos ver mais algumas passagens interessantes, tá? Em 1 Coríntios 15, 51, 52, Paulo fala sobre a última trombeta. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então muitos falam, vai ser num piscar de olhos, né, no abrir e fechar de olhos, no arrebatamento. Mas aqui Paulo não está falando que o arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos. E sim, né, que a nossa transformação vai ocorrer nesse período de tempo, vai ser algo muito rápido. Que transformação? A transformação de um corpo mortal num corpo glorificado. Só que aqui ele diz que primeiramente os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Né? Ele fala sobre a ressurreição dos mortos
e sobre a transformação dos que estão vivos. Paulo fala que antes do arrebatamento soaria a última trombeta. Qual trombeta é esta? Pode ser a 7ª trombeta. Essa trombeta também é mencionada em 1 Tessalonicenses 4,16. Que 7ª trombeta é essa? Lá, durante o período tribulacional, né, nós vamos ver em outros estudos, que ali são tocadas 7 trombetas. Então, se vão ter trombetas sendo tocadas durante o período tribulacional, como pode ser o arrebatamento antes do período tribulacional, se Paulo é claro em dizer que o arrebatamento vai ser antes da última trombeta, né, um pouquinho antes da última trombeta. Em Tito 2,13, Paulo, ao mencionar a esperança do encontro com o Senhor, fala de sua vinda em glória, e não em secreto. E Jesus, em seu sermão profético, relaciona somente sua vinda após a tribulação, como nós já vimos antes. Ou seja, ele não menciona em nenhum momento o arrebatamento oculto, invisível, anterior ao momento da vinda em glória. Ou ele não divide essa vinda numa vinda invisível, numa vinda visível. E sim, fala somente sobre um único arrebatamento, que faz parte da sua gloriosa vinda. E este momento é logo após a grande tribulação. Você pode conferir lá em Mateus, no sermão profético, em Marcos e em Lucas também. Outra coisa interessante, irmãos, é que o ensino pré-tribulacional ensina que vai ter uma segunda chance para quem ficar. Os famosos deixados para trás, né, que ficaram conhecidos, popularmente conhecidos, graças ao livro de nome Deixados para Trás, né, são uma série de livros. Porém, nas comparações que Jesus usou para demonstrar a sua segunda vinda, nós não conseguimos ver nenhuma menção de segunda chance. É interessante notar que quando Jesus fala sobre o fim dos tempos e a sua vinda, ele fala sobre o seguinte, ele dá os seguintes exemplos, dias de Noé, dias de Ló, e ele fala sobre as 10 virgens. Vamos ver cada um deles. Primeiro, dias de Noé, sobre os dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Pergunto a vocês, irmãos, o que aconteceu nos dias de Noé? Depois que a porta da arca se fechou, as pessoas que ficaram de fora tiveram uma segunda chance? Teve alguém que pôde se salvar depois que a porta da arca se fechou? Não. Ninguém foi salvo. Uma vez que a porta da arca se fechou, que todos entraram na arca e a porta se fechou, todos os restantes que ficaram perecendo. A porta da arca se fechou e depois disso ninguém mais conseguiu entrar. Todos que ficaram de fora morreram no dilúvio que vem em seguida. Então aqui mostra claramente que não houve segunda chance. Não existiram os deixados para trás. E sobre os dias de Ló, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Novamente, irmãos, Ló e sua família estavam na cidade. Depois que eles saíram, quem ficou na cidade teve uma segunda chance? Os deixados para trás tiveram alguma segunda chance? A resposta mais do que clara é não. Está escrito aqui, ó, e os consumiu a todos, né? Veio o juízo e consumiu a todos. Todos que ficaram para trás, né, pereceram, morreram. E aqui fica mais implícito isso ainda, devido ao seguinte, né, você vê que, se você for lá e ler, né, quando fala sobre essa passagem, você vai ver que Ló e sua família estavam lá, e os anjos chamando eles para sair da cidade, porque o juízo de Deus estava para chegar. E Ló e sua família estavam meio que enrolando para sair da cidade, demorando. Tanto é que os anjos tiveram que meio que puxar eles, tirar eles à força da cidade. Vamos agora ou vocês vão morrer, né? Então Ló e sua família foram retirados da cidade pelo anjo, e logo após saírem, né, mal eles saíram da cidade, a cidade foi destruída e todos ficaram para trás morrendo. Isso foi assim tão repentino, tão rápido, o juízo que veio após eles saírem da cidade, né, que só da mulher de Ló olhar para trás,
ela morreu, né? Ela foi transformada numa estátua de sal. É claro que ali tem a questão da desobediência, mas dá a entender que também estava muito próximo ainda da cidade, do que estava acontecendo, né? E, e aqui ainda tem outra coisa, além de mostrar que não teve segunda chance, que não houveram deixados para trás, mostra que o juízo foi praticamente imediato. Depois que o Senhor tirou aqueles que ele queria salvar, os que ficaram foram exterminados praticamente de forma imediata, né? Minutos depois. Né? Não aconteceu o seguinte: o anjo tirou Ló e sua família da cidade e 7 anos depois caiu o juízo sobre a cidade. Não, eles foram removidos, né? Vamos pegar isso aqui como se fosse um arrebatamento. Então foram arrebatados, né? Tirados para fora, e o juízo caiu logo em seguida. Não demorou 7 anos, não demorou 1 ano depois para cair. Né? Como pregam, né, os tribulacionistas, que nós somos arrebatados antes da tribulação, e daí 7 anos depois que vai cair o juízo sobre os ímpios. Então, não é isso que a gente vê aqui, né? É sobre as 10 virgens. Aqui também tem um exemplo bem interessante. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Mateus 10, 25, 12. Pergunta, irmãos. Depois que a porta se fechou, a porta das bodas, as virgens que ficaram para fora, elas puderam entrar? Não. Não houve segunda chance para que elas pudessem entrar. Então, em todos os casos, é mostrado claramente que não houve segunda chance para os que ficaram para trás. Uma vez que ficaram, já estavam condenados sem direito à segunda chance. Então, através desses exemplos de Jesus, podemos ver que é bem diferente da teoria dos deixados para trás. O que podemos entender de tudo isso é que uma vez deixado para trás, ou seja, não subindo no arrebatamento, não haverá uma segunda chance. Esses 3 exemplos nos mostram isto muito claramente. Ainda tem uma outra coisa, né, um outro acontecimento importante que os pré-tribulacionistas acabam deixando de lado. É que antes do arrebatamento tem que ocorrer, né, é obrigatório que ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo. Porque nós vamos ver que a ordem é: primeiro os mortos em Cristo vão ressurgir, né, vão ressuscitar, e depois os que estiverem vivos vão subir juntamente com eles, né, e vão ser juntamente com eles transformados e subir de encontro ao Senhor. Olha o que diz a respeito disso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, não pode primeiro os vivos serem arrebatados e depois os mortos ressuscitarem. A ordem aqui é: primeiro os mortos em Cristo ressuscitam. Eles vão ressuscitar primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, olha aqui o detalhe interessante. Depois, né, primeiro os mortos ressuscitam, depois os vivos seremos arrebatados, mas não está falando que nós vamos ser arrebatados primeiro ou antes dos mortos que ressuscitaram. Está falando na sequência. Juntamente com ele nas nuvens. Então todos serão arrebatados juntos, os mortos que acabaram de ressuscitar e os vivos, né, e aqueles que estiverem vivos nesse momento. Então o momento do arrebatamento vai ser único, né? Não vai ter momento para os que ressuscitarem e outro momento para os que estiverem vivos. Vai ser uma coisa só. E é nesse momento que tanto os que ressuscitaram como os que estiverem vivos vão ter, né, o seu corpo transformado num corpo glorioso e vão encontrar o Senhor nos ares. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
está falando isso que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Então, uma passagem complementa a outra. Tá bem claro. Olha aí a trombeta de novo. Né? Antes da trombeta. Ante a última trombeta. A trombeta soará. Então, quando a última trombeta soar, os mortos ressuscitarão, né? E os que estiverem vivos serão transformados. Aqui ele já está dando, né, a explicação mais clara. Os mortos já ressuscitarão incorruptíveis. Então está falando que os mortos já vão ressuscitar com corpo incorruptível, transformado, que é aquele num piscar de olhos, né, num abrir e fechar de olhos, e nós seremos transformados. Então, tanto mortos como vivos vão ser transformados no mesmo momento, e juntamente, depois de transformados, vão subir de encontro ao Senhor nas nuvens. Mais claro do que isso, impossível. Irmãos, a ressurreição é a esperança de todo cristão. Se você não crê que Jesus morreu e ressuscitou, a sua fé é vã. Da mesma forma, você tem que crer que a esperança de todo cristão é a ressurreição. Porque se você morrer hoje, ou amanhã, ou se algum parente teu, alguma pessoa querida morrer, você pode ter essa esperança, né, de que um dia vai haver ressurreição, né, e você vai estar vivo diante do Senhor, juntamente com todos aqueles que morreram em Cristo, né, e que você amava também. Então aqui diz o seguinte: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Atos 24:15. Então está falando que vai haver uma ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Passagens como 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios também falam sobre essa esperança. Se você procurar, você vai ver muitas passagens na Bíblia sobre a ressurreição. Quando que deve ocorrer essa ressurreição? O interessante é que todas as vezes que você vê, né, a Bíblia falando sobre essa ressurreição, ela menciona que vai ser no último dia. Então aqui eu separei algumas passagens. João 6, 39 e 40 diz o seguinte: a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então veja que aí está enfatizando. Jesus falando, eu vou ressuscitar no último dia, vou ressuscitar aqueles que creem em mim no último dia. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia, novamente. Está falando da ressurreição, né? E que essa ressurreição vai ser quando? No último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,54. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. João 11, 24, 25. E aqui é interessante de ver, né, que os judeus da época já conheciam sobre a ressurreição. E já sabiam que essa ressurreição vai ser no último dia. Dá para ver isso aqui pelo entendimento de Marta. E um detalhe muito importante é que é mostrado em Apocalipse 20 que essa ressurreição acontece lá no finzinho da tribulação, quando o anticristo já foi derrotado, né, quando o falso profeta já foi derrotado. Está escrito lá em Apocalipse 20, 4 a 5. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Agora, olha só, irmãos. O pessoal que crê no arrebatamento antes da tribulação diz que a segunda vinda do Senhor é dividida em duas fases. A primeira fase é uma fase invisível, em que ele vem de forma oculta e que as pessoas simplesmente vão sumir
e ninguém vai saber o que aconteceu no mundo. As pessoas vão achar que foi uma abdução alienígena, algum acidente nuclear, qualquer coisa, vão dar qualquer explicação. E a segunda parte da segunda vinda, que é quando Jesus volta visível ao fim da tribulação. Mas não tem como encaixar isso de forma alguma, tá? Ao analisar essa passagem que a gente acabou de ler. Por quê? Está falando aqui, ó, que este momento aqui, onde as pessoas reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, é chamada de primeira ressurreição. Primeiro ponto, se essa é a primeira ressurreição, e se essa primeira ressurreição está acontecendo no final da grande tribulação, como que pode ter ocorrido uma outra ressurreição antes do início da tribulação? Não faz sentido. Segundo ponto, está falando ali, eu grifei em amarelo, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. Então está falando que nessa primeira ressurreição, né, estão participando irmãos em Cristo que morreram degolados por não adorar a besta, nem sua imagem, nem receber o sinal da besta na testa ou na mão. Como que a pessoa vai morrer degolado por não adorar a besta, nem sua imagem, e nem receber a marca da besta, se ela não passou por esse período? Então isso mostra que essas pessoas que está grifado ali em amarelo são pessoas que passaram pelo período da grande tribulação, foram perseguidos pela besta e mortas por ela. Essas pessoas estão participando dessa primeira ressurreição. Então isso mostra, irmãos, que não tem como ocorrer uma outra ressurreição antes da grande tribulação. Lembrando, né, que a gente já viu os outros passagens sobre a ressurreição. Qual que é a ordem dos acontecimentos? Primeiro, né, os mortos em Cristo ressuscitam, depois os que estiverem vivos são transformados. Agora, como que pode ter um arrebatamento antes do período tribulacional, ou seja, 7 anos antes desse momento, né, conforme essas informações? Conforme o que a Bíblia está mostrando aqui. Não é possível. Se fosse assim, seria o seguinte, vamos supor, antes do período tribulacional aconteceu o arrebatamento. Então teria que ter tido uma ressurreição dos mortos obrigatoriamente ali. Mas não teve, tá? Mas digamos que vamos entrar nessa de uma segunda vinda dividida em 2 fases, tá? Então foi a primeira vinda de Jesus invisível e ali ocorreu a ressurreição, porque as pessoas não poderiam ser arrebatadas antes dos mortos ressuscitarem, né? Depois, no final da tribulação, ocorre essa ressurreição aqui do Apocalipse 20, que está sendo chamada de primeira ressurreição. Como que essa poderia ser a primeira ressurreição se já ocorreu uma antes do período tribulacional 7 anos antes? Não faz sentido. Então a Bíblia estaria em desacordo, né? Uma parte estaria contrariando outra parte. A gente sabe que a Bíblia, né, não faz isso, que a palavra de Deus não contém erros, não contém contradições. Então isso aqui é uma prova clara, né, que não vai haver um arrebatamento antes da tribulação. O arrebatamento vai ser ao final da tribulação, neste momento aqui de Apocalipse 20. Quer ver mais uma passagem que nos dá um indício, né, perfeito dessa ordem? Cada um em sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo. Preste atenção que eu coloquei Cristo, as primícias, em vermelho. E depois os que são de Cristo. Cristo é as primícias. É outro erro que as pessoas que creem no arrebatamento pré-tribulacionista cometem. Existe uma passagem, 1 Coríntios 15, 20 a 23, que diz o seguinte: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que eles fazem? Eles pegam essa passagem e colocam da seguinte forma: Cristo, vírgula, as primícias, vírgula, depois os que são de Cristo na sua vinda. Como se estivesse dividindo essa ordem em 3. Mas se você pegar na tua Bíblia agora, você vai ver que não tem isso. Que só tem 2 ordens aqui. Ó. Primeiramente, Cristo, as primícias.
depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, primeiro Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que muitos não entendem é que Cristo é as primícias. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Daí ali ele fecha, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Então, Cristo é as primícias. Ok, irmãos? A palavra primícias está sempre no plural. Então, não existe a palavra primícia. A palavra primícias está sempre no plural, provém do latim, assim designando os primeiros frutos da terra, os primeiros animais de um rebanho, as primeiras produções, ou os primeiros efeitos de algo contínuo, os primeiros sentimentos, felicidades, emoções, etc. Tá? O que é? Cristo é as primícias do quê? Cristo representa o primeiro daqueles que ressuscitaram para a vida eterna. Ah, mas outras pessoas ressuscitaram. Sim, ressuscitaram, mas voltaram a morrer, como Lázaro. Aqui estamos falando daquela ressurreição no fim dos tempos, de quando todos terão seu corpo transformado, né, e não terão mais um corpo mortal. Então, Cristo se tornou as primícias dos que dormem, dos que ressuscitaram. Então, meus irmãos, até agora, né, não sei se você está concordando comigo ou não, mas fica claríssimo que a Bíblia dá muito embasamento, né, mostra que o arrebatamento não vai ser de forma invisível, não vai ser antes da tribulação, pelo contrário, vai ser de forma visível, com poder, grande glória, som de trombeta, vai ser depois do período tribulacional. Isso significa que a igreja vai passar pelo período tribulacional e pela grande tribulação. E é extremamente importante que a igreja esteja preparada. A igreja não está preparada para isto e muitos vão ser pegos de surpresa. Existe uma mulher, né, existia, já faleceu, chamada Corrie ten Boom. Era uma cristã holandesa que sobreviveu aos campos de concentração na época do Holocausto e cuja história é contada no livro O Refúgio Secreto. Então existe o livro O Refúgio Secreto e existe o filme. Quem tiver a oportunidade de ler o livro, ou de locar o filme, ou de achar na internet, né, você acha fácil esse filme, a história é muito boa, para você entender melhor a história dela, vale a pena assistir, tá? O Refúgio Secreto. Ela, a respeito do arrebatamento, né, depois que ela passou por todo sofrimento durante o Holocausto, ela foi prisioneira num campo de concentração, né, viu pessoas da família morrer e ela acabou sobrevivendo. Ela começou a ouvir que tinham pessoas falando que o arrebatamento iria acontecer antes da tribulação, que a igreja não precisava se preocupar com tribulação, com grande tribulação, anticristo, marca da besta, nada disso, porque quando a coisa fosse para começar a ficar feia, Jesus voltaria e arrebataria a igreja e só ficariam os ímpios aqui e os deixados para trás, né? Então ela ficou preocupada em relação a isso e ela escreveu o seguinte, isso foi o que a Corrie escreveu: há alguns entre nós ensinando que não haverá tribulação, que os cristãos serão capazes de escapar de tudo isso. A maioria deles tem pouco conhecimento do que já está acontecendo em todo o mundo. Tenho estado em países onde os santos já estão sofrendo terríveis perseguições. Na China, os cristãos diziam: não se preocupem, antes da tribulação vir, a igreja será arrebatada. Então veio uma terrível perseguição. Milhões de cristãos foram torturados até a morte. Mais tarde, ouvi um bispo da China dizer que devíamos ter feito o povo forte de perseguição. Diga às pessoas como ser forte em tempos de perseguição, que saberão como subsistir quando a tribulação vier. Irmãos, isto é ou não é o cenário que estamos vivendo hoje? Igrejas falando, não se preocupem com Apocalipse, com tribulação, com anticristo, com a vinda de Jesus, com o arrebatamento, que antes de acontecer qualquer coisa,
a igreja será arrebatada. É exatamente o que estamos vivendo hoje. E isso que aconteceu na China, exatamente o que muitos cristãos estão vivendo no Oriente Médio, por exemplo, na mão do ISIS, né, do Estado Islâmico, na Síria, né, no Irã, em vários países, né, sempre foi pregado para não se preocupar com perseguição, que seriam arrebatados antes, estão lá sofrendo, sendo perseguidos, sendo mortos, tendo que fugir de casa. Continuando a carta, ela diz o seguinte: quando eu estava no campo de concentração, um acampamento onde apenas 20% das mulheres saíram vivas, tentamos animar uns aos outros, dizendo: nada poderia ser pior do que hoje. Mas o que encontramos no dia seguinte foi ainda pior. Durante esse tempo, um versículo da Bíblia que eu tinha gravado na memória me deu muita esperança e alegria. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que pareçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. 1 Pedro 3, 14 e 15. Eu encontrei-me dizendo, aleluia, porque eu estou sofrendo, Jesus é glorificado. Na América as igrejas cantam, vamos fugir da tribulação, congregação. Mas na China, na África, a tribulação já chegou. Muitos membros do corpo de Cristo estão sendo torturados até a morte neste exato momento. Mas nós continuamos remando contra a maré, como se todos nós fôssemos escapar da tribulação. Então não preciso dizer mais nada, né? Essa carta dela aí, né, reflete muito a realidade de hoje e é preocupante que a igreja não esteja preparada. Um outro fato importante é que na perseguição a igreja cresce. Isso é um fato histórico, que durante todo o período de perseguição, ou seja, durante os momentos mais difíceis, são os momentos em que a igreja mais cresce, como por exemplo na Idade Média, na época de Lutero, e também com o que ocorreu e tem acontecido na China. Hoje, a igreja perseguida na China é uma das maiores igrejas do mundo, e mesmo debaixo de perseguição ela cresce a cada dia. É uma igreja que se reúne em cavernas, nos lares, a igreja subterrânea, e mesmo mediante perseguição ela cresce a cada dia. Você está preparado para sofrer por amor de Jesus? Está preparado para não negar sua fé? Verdadeiro avivamento acontece muitas vezes em meio à perseguição. E agora, o que fazer com essas informações? Como eu mostrei aqui, né, a Bíblia dá muita base para a gente entender que o arrebatamento vai ser depois da tribulação. Mas e se houver uma probabilidade de eu estar errado nesse entendimento? Não importa, tá? Porque se o arrebatamento acontecer antes, eu vou subir junto com os irmãos. Amém? Se o arrebatamento acontecer depois, também vou estar preparado. Então, independente do arrebatamento da igreja ser antes, durante ou depois da tribulação, o mais importante é vivermos uma vida cristã firme e verdadeira, com íntima comunhão com Deus e com nossos irmãos. Pois pode ocorrer de nem chegar até este período. Deus pode chamar qualquer um a qualquer momento. Portanto, devemos estar sempre vigiando, orando e fazendo a vontade do Pai para não perdermos nossa salvação. De outra maneira, se o arrebatamento for antes do período tribulacional, amém, pois seremos poupados. Porém, se for durante ou depois, que estejamos preparados para não negar a Jesus. Usemos essas informações para evangelizar, mostrar que as profecias da Bíblia se cumprem a cada dia e que as pessoas precisam de Jesus, pois os dias são maus e vão piorar mais ainda, como já temos visto. O tempo de se arrepender é agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. Deixar para depois pode ser tarde demais, pois no livro de Apocalipse diz que durante o período tribulacional, apesar de todo o sofrimento, as pessoas não vão se arrepender dos seus pecados. Pelo contrário, vão blasfemar contra Deus e endurecer o seu coração contra o Senhor. Por isso, a hora da salvação é agora. A hora da salvação para você que está assistindo, que talvez já esteve na presença de Deus, já esteve na igreja, já esteve buscando o Senhor e se desviou, né? E está tentando voltar, não tem conseguido forças. A hora da salvação para você é agora, não é amanhã. A hora da salvação para você que não é cristão, mas
por curiosidade, começou a assistir esse vídeo, é agora, não é amanhã. As profecias estão se cumprindo. Assista os outros vídeos do meu canal que você vai ver sobre o sinal do fim dos tempos, como as profecias estão se cumprindo exatamente como estava escrito na Bíblia. Jesus só voltará ao final da grande tribulação. Mas então, se não é o arrebatamento que dará início ao período tribulacional, como muitos acreditam, né, o entendimento pré-tribulacionista crê, né, que o que vai acontecer? A igreja é arrebatada de repente, e com esse evento causa o caos no mundo, e com isso dá-se início ao período tribulacional, onde Cristo aparece, etc. Mas a gente já viu que não vai acontecer isso. Então, se não é arrebatamento que vai dar início à grande tribulação, ao período tribulacional, o que vai ser? Devemos estar atentos a pelo menos 3 grandes sinais. Primeiro, pacto de paz em Israel. Segundo, reconstrução do terceiro templo. Terceiro, surgimento das 2 testemunhas. Pegando esses sinais, né, ainda tem outras coisas relacionadas a esses sinais, como o grande ataque do Rei do Norte e dos seus aliados contra Israel, que provavelmente vai estar relacionado ao item 1 aí, e é um assunto que eu vou estar explicando em outro vídeo. Todos esses assuntos aqui eu vou estar explicando em outros vídeos aí no canal, nos próximos vídeos que eu vou soltar para vocês. Então, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.